E se a história de como nós nos tornamos humanos estivesse prestes a ser reescrita? Pois é, uma descoberta que, segundo reportagens recentes, pode fazer exatamente isso. E é essa história que a gente vai desvendar juntos agora. Imagina só ler uma manchete dessas. 20% de todo o nosso DNA pode vir de um grupo de ancestrais que é um completo mistério. É uma afirmação e tanto, né? E ela surgiu recentemente no mundo da genética. Para a gente visualizar isso melhor, pensem na nossa composição genética assim, ó. Uns 80% vem de uma linhagem que os cientistas já conheciam, já estudavam. Mas tem essa fatia bem grande de 20% que, bom, continua sendo um mistério. E isso nos leva, claro, à pergunta principal que vai guiar toda essa nossa análise. Afinal de contas, quem eram esses nossos ancestrais misteriosos? Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente vai investigar o que os cientistas estão chamando de fantasma no nosso DNA. Essa foi a primeira pista que deu pontapé inicial em toda essa história. E olha, isso aqui não é ficção científica, não. É um modelo super plausível baseado em reportagens sobre um grande estudo genético. A ideia é que nós, humanos modernos, somos, na verdade, um híbrido de dois grupos ancestrais bem distintos lá da África. A ciência chama um de população A, que contribuiu com 80% do nosso genoma, e o outro de população B, a tal população fantasma, que entrou com os 20% restantes. Agora, vamos entender como é que os cientistas conseguem desvendar uma história que aconteceu centenas de milhares de anos atrás. Como isso é possível? A chave para esse tudo ter um nome: modelagem coalescente. É uma ferramenta estatística super poderosa. Pensa nela como se fosse uma máquina do tempo genética. Ela pega o DNA de pessoas de hoje para reconstruir e testar vários cenários diferentes de como as populações evoluíram lá no nosso passado mais distante. O processo todo pode ser dividido em 3 passos basicamente. Primeiro, os pesquisadores analisaram mais de 3.000 genomas humanos completos, focando principalmente na riquíssima diversidade genética da África. Depois, eles usaram esses modelos coalescentes para simular várias histórias evolutivas, várias possibilidades. E, por fim, compararam todas essas simulações com os dados genéticos de verdade, para ver qual dos cenários se encaixava melhor. E aí vem o ponto crucial. Essa nova história, mais complexa, dessa mistura de 80-20, na verdade explica muito melhor as evidências que estão no nosso DNA do que aquele modelo antigo, sabe? De uma origem única, mais linear. Certo. Agora que a gente já sabe como eles foram encontrados, que tal a gente construir um perfil desses dois grupos de ancestrais? A escala de tempo aqui é uma coisa de louco. As linhagens que deram origem à população A e à população B se separaram 1,5 milhão de anos atrás. Depois de mais de 1 milhão de anos vivendo separadas, e nesse meio tempo a população A passou por um aperto danado, uma redução drástica no seu número, quase foi extinta, elas finalmente se reencontraram e cruzaram. Isso há cerca de 300 mil anos. Vamos comparar as duas, lado a lado. A população A é a nossa ancestral majoritária, né? Compõe a 80% do nosso DNA e sobreviveu a esse evento extremo de super gargalo. Já a população B é a ancestral fantasma. A linhagem dela ficou lá, distinta por mais de 1 milhão de anos antes de contribuir com os outros 20% do nosso genoma. E o mais interessante é que esse número, 20%, não surgiu do nada, sabe? Um outro estudo, de 2020, já tinha encontrado evidências de que até 19% do DNA de populações africanas modernas poderia vir de uma linhagem fantasma. Ou seja, existe uma consistência bem forte entre pesquisas diferentes. E isso nos leva ao clímax da nossa história de detetive genético, um momento em que essas duas famílias perdidas há tanto tempo finalmente se reencontraram. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente a descoberta principal. O nosso genoma é um composto. É uma mistura de 80-20 desses dois grupos ancestrais. Simples assim. Mas onde é que a gente vê essa contribuição hoje? Bom, traços do DNA da população B são encontrados em algo entre 15% e 25% das sequências genéticas africanas. E o curioso é que esse DNA é menos comum em genes que são essenciais, críticos. Isso sugere que a seleção natural foi aos poucos eliminando as variantes genéticas que, depois de tanto tempo de separação, talvez não funcionassem tão bem com o resto do nosso genoma. É um padrão bem parecido com o que a gente vê no DNA Neandertal. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a gente precisa mudar fundamentalmente a forma como a gente imagina a evolução humana. Aquela ideia simples de uma única árvore genealógica com galhos certinhos, bem definidos,
ela está sendo substituída por uma imagem bem mais complexa, mais interconectada. Pensa numa teia, ou num rio com vários canais que se separam e se juntam de novo. É mais por aí. O modelo antigo falava de um berço único da humanidade, uma evolução linear. Já o novo modelo, que tem o apoio dessas evidências, sugere uma origem pan-africana, como uma evolução em rede, em teia, onde múltiplos grupos se separaram, evoluíram por conta própria e depois voltaram a se misturar. E tem uma ideia aqui que é simplesmente fascinante, apesar de ainda ser especulativa. As reportagens sugerem que o DNA da população B pode ter influenciado características ligadas à nossa cognição, como a plasticidade neural e a comunicação entre os neurônios. Claro, é super importante manter a perspectiva científica aqui. Esse estudo ainda não foi publicado formalmente nem revisado por outros cientistas. Todo o modelo é baseado em inferências estatísticas, não em amostras de DNA antigo de verdade, que, aliás, são raríssimas na África. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se uma parte tão grande do nosso genoma era um completo mistério até agora, que outros segredos sobre a nossa origem ainda estão lá, esperando para serem descobertos dentro do nosso próprio DNA?